Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 21 a 27 de outubro. Selecionamos algumas partes da nossa apostila e tenho certeza que vai ajudar muito a você a preparar a sua reunião. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Apenas incentivando e lembrando, caso você não seja inscrito, já se inscreva, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe essas informações com outras pessoas, caso você queira e que também, se você puder. Deixe o seu like, que é o joinha, é uma forma de você ajudar as informações aqui recebidas a chegar também para outras pessoas que necessitam. E caso você queira ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos juntos começar a nossa consideração, nossas joias espirituais. Iremos fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 102, o versículo 6, que diz assim: Eu pareço um pelicano em lugares desertos. Sou como uma coruja entre ruínas. Então a pergunta é: por que o salmista se compara a um pelicano? Então essa informação se encontra no livro Perspicaz, que é o IT, volume 2, página 624. Então, eu resumi da seguinte forma: nos faz entender que o salmista estava passando por momentos difíceis na vida, levando ele, às vezes, à melancolia, talvez uma tristeza profunda, até mesmo se isolando de outros, assim como o pelicano faz. Algo natural que pode acontecer com qualquer ser humano. A segunda pergunta é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e comentar a base deles. Então o primeiro texto selecionado é o Salmo 100, versículo 2. Sirvam a Jeová com alegria, venham à sua presença com gritos alegres. Então esse texto me ensinou que o serviço prestado a Jeová deve ser feito de coração, sem compulsão, mas de forma voluntária. E quando servimos a Deus espontaneamente, fazemos isso com alegria e gritos alegres. Então, quando eu estiver no salão, no campo ou em qualquer parte fazendo a vontade de Deus, preciso ser ou preciso estar com alegria. Agora o Salmo 101, o versículo 3. Não porei nada sem valor diante dos meus olhos. Odeio as ações das pessoas que se desviam do que é certo. Não terei nada que ver com eles. O apóstolo Paulo certa vez disse: má associação estragam bons hábitos. E sabemos que isso é um fato comprovado. E o versículo corrobora exatamente o que nós precisamos fazer para não sermos enlaçados pelo mal. Não devemos olhar, ouvir, praticar e se associar. Se aplicarmos de perto essas orientações, tenha certeza que sempre estaremos honrando o nome de Jeová. Ainda no Salmo 101, agora o versículo 6. Olharei para os fiéis da terra, para que residam comigo. Aquele que anda de modo irrepreensível servirá a mim. Então as nossas ações é acompanhada de perto pelo nosso Deus Jeová. Nada está escondido aos seus olhos. Sabendo disso, devemos nos comportar e praticar aquilo que a palavra de Deus orienta. Pois quando fazemos isso, seremos considerados pessoas fiéis. E segundo o relato, esses servirão e morarão com Deus. Que possamos estar entre esses. Ainda no Salmo 101, agora o versículo 7.
Nenhuma pessoa falsa morará na minha casa, e nenhum mentiroso ficará na minha presença. O versículo retrata muito bem a visão e a decisão de Jeová para esses que são falsos e mentirosos. Infelizmente, até mesmo dentro da congregação encontramos pessoas assim, que maquinam o mal contra seus irmãos, com o único intuito de afastá-lo de Jeová. Aconteceu no passado e no presente não é diferente. Sendo assim, diante de tais pessoas, fique tranquila, pois Jeová já viu a situação e está do seu lado. E diferente de tais, Jeová já te vê justo. Agora no Salmo 102, o versículo 5. Meus gemidos são tão fortes que fiquei reduzido a pele e osso. A tristeza excessiva pode acabar com a saúde física e espiritual de uma pessoa, dependendo do grau, até mesmo a doenças sérias. E nós, como servos do Altíssimo, não estamos livres dessas situações, pois o imprevisto sobrevém a todos nós. Mas mesmo nessas horas, podemos contar com o amor de Jeová, aguardando sempre a sua ajuda para a nossa aflição. Mas mesmo em tais situações, jamais o deixaremos. Agora o Salmo 102, o versículo 11 e 12. Meus dias são como uma sombra que vai desaparecendo, e eu estou murchando como a relva. Mas tu, ó Jeová, permaneces para sempre, e a tua fama durará por todas as gerações. A comparação entre Deus e humanos nesse texto é absurdo, longe de qualquer entendimento. Homem, sombra e Deus eterno. Diante dessa compreensão do poder duradouro de Deus, só nos resta fazer exatamente o que já estamos fazendo, a sua vontade. Pois, embora sendo sombra que desaparece rapidamente, estaremos sempre na memória de Jeová eternamente. Ainda no Salmo 102, vamos fazer a leitura do versículo 17. Ele prestará atenção na oração dos necessitados, não desprezará a sua oração. Então, meus irmãos e amigos, diante desse texto, se faz necessário fazermos uma análise interna e detectar se realmente estamos sendo pontuais nesse sentido, fazer orações a Jeová. Jeová, como ouvinte de oração, quer ouvir a nossa oração. Não podemos deixar que a correria do dia a dia nos impeça de fazer isso, pois Jeová está observando para dar atenção ao seu pedido de ajuda. Ainda no Salmo 102, agora o versículo 18. Isso está escrito para uma geração futura. Assim, um povo que ainda será formado louvará a Já. Jeová, há muito tempo, já tinha escolhido você e a mim para o louvá-lo. E, como uma geração escolhida, temos hoje essa rica oportunidade de sermos servos de Deus. Sabendo disso, nada será capaz de enfraquecer a nossa fé nas promessas de Deus, pois assim como se deu profeticamente em nosso caso, adoradores de Deus, todas as promessas registradas na palavra de Deus também se realizará. Agora o Salmo ainda 102, o versículo 25. Há muito tempo lançaste os alicerces da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Quando olhamos para as criações de Jeová, vemos em tudo o seu poder, sabedoria, alegria, criatividade, tudo isso em nosso benefício. Remontando algumas de suas criações, me lembro do Jardim do Éden, perdido por Adão, mas resgatado pelo Adão maior, Jesus Cristo, onde, em seu amor, Jeová determinou que sua primeira criação viveria para sempre. E aqui estamos nós, sempre apreciando o poder de Deus em nossa vida. E agora o último versículo de nossa consideração, que é o versículo 26. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Eles se gastarão como uma roupa. Tu o substituirás como se fosse uma vestimenta, e eles passarão. Fazendo referência ao humano mortal, o salmista deixa bem nítido a fragilidade de nossa vida, comparando com uma roupa a ser substituída. Diante dessa realidade humana, cabe a mim tentar sempre dar o meu melhor para Deus, obedecer seus mandamentos e suas leis, para que assim, mesmo passando como uma roupa,
posso estar novo em folha, vestindo a roupa da eternidade. Vamos lá, designação número 4 é a primeira, iniciando conversas. Então essa parte ela tem 3 minutos, será feito de casa em casa. Então é uma parte muito simples e eu preparei da seguinte forma. Então Maria ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria e hoje estamos compartilhando um texto bíblico com nossos vizinhos. Como você se chama? Então Ana ela fala: Bom dia, me chamo Ana. Então essa parte aqui fale com alegria. Por quê? Porque você vai dar a entender que você quer dar atenção à informação que Maria está trazendo, ok? Então Maria continua: Ana, você sabia que Deus nunca quis que nós humanos passássemos por tanta dificuldade na vida? Então Ana ela diz: Eu imagino que seja verdade, mas infelizmente não é isso que vemos no mundo. Então Maria ela fala: Verdade. Cada dia que passa fica cada vez pior. Mas observe o que Deus fará no futuro para que possa reverter esse cenário. Salmo 37, 10 e 11 diz assim. Então depois da leitura você continua. Notou, Ana, o que vai acontecer? Então Ana ela fala: Sim. Aí disse que Deus acabará com as pessoas ruins. Então Maria continua: Exato. Concorda comigo que, havendo só pessoas boas no mundo, a nossa vida seria melhor? Então Ana ela fala: Com certeza. Mas se isso de fato vai acontecer, quando será isso? Então Maria diz: É uma boa pergunta e vejo que você ficou bem interessada. Ana continua: Com certeza. Quem não deseja viver num mundo assim? Então Maria fala: Ótimo. Então vamos fazer assim. No próximo sábado, eu venho aqui e te mostrarei novamente na palavra de Deus o que nós podemos fazer para receber esse presente de Deus, tá bom? Então Ana ela fala: Para mim está ótimo. Pode ser no mesmo horário. Então aqui a gente finaliza essa designação e podemos agora fazer a análise da lição número 2, o ponto 3 da nossa brochura Ame as Pessoas. Então, naturalidade. Seja observador. As expressões faciais e a linguagem corporal de uma pessoa podem dizer muito sobre ela. A pessoa parece estar disposta a falar com você? Se estiver, você pode começar a falar sobre a palavra de Deus simplesmente perguntando: Você sabia que? Mas, se perceber que a pessoa não está com vontade de falar, não force a conversa. Então aqui a gente tem duas opções. Note o seguinte, são duas opções. Ou a pessoa está interessada ou ela não está interessada. Então essa parte aqui vocês devem ter percebido que a moradora, a Ana, ela estava interessada. Por isso que eu falei lá no início para a moradora falar com alegria, dando a impressão, passando a impressão que ela realmente quer ouvir a informação. E Maria também, ela fez exatamente como pede aqui a informação. Você pode simplesmente perguntar: Você sabia que? E foi exatamente assim que Maria começou. Eu estou enfatizando exatamente isso por quê? Porque eu já vi irmãos fazendo esse ponto aqui, usando essas duas opções ao mesmo tempo. Então a moradora ela mostra inicialmente interesse e durante a conversa ela fica desinteressada, perde o interesse. Então não é assim que se faz. Ou a moradora está interessada ou não está interessada. Você tem duas opções, ok? Então nessa parte eu fiz com que a moradora estivesse interessada. Então aqui a gente finaliza essa primeira designação e agora podemos passar para a designação número 5, que é cultivando o interesse. Essa parte ela tem 5 minutos, será feito também de casa em casa e devemos oferecer um estudo. Então nós podemos iniciar essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, Ana, tudo bem com você?
Então Ana responde: Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Maria continua: Estava trabalhando aqui próximo com meus vizinhos e resolvi dar uma passada aqui para ver como você está. Então Ana fala: Estou bem, graças a Deus. Consegui uma consulta e já também consegui marcar a cirurgia. Então Maria fala: Que bom, fico feliz por você. Fiquei preocupada, pois é tão difícil conseguir um atendimento rápido, gratuito. Então Ana, ela fala: Nem fala. A minha sorte é que meu marido trabalha lá e tem alguns contatos. Então Maria continua: Entendi. Às vezes só assim mesmo. Na semana passada, Ana, eu tinha falado que traria uma publicação que mostraria como podemos ter uma vida significativa, se lembra? Então, Ana, ela fala: Claro que me lembro. E eu só não te dei mais atenção pois estava fazendo almoço, mas hoje está tranquilo. Então Maria, ela diz: Que bom. Fico feliz de ter apreciado a nossa conversa. E que bom que passei aqui. Olha, essa revista aqui é sua. Ela tem o título Seja Feliz para Sempre. O que você achou do título? Então Ana, ela diz: Já gostei. Quem não quer ser feliz, livre de todo esse mal? Então Maria continua: Isso é verdade. Esse é o nosso desejo. E Deus diz que em sua palavra que ele vai fazer exatamente isso. Posso ler um texto para você? Então Ana, ela diz: Pode, fica à vontade. Então Maria continua: Obrigada. O texto é de Apocalipse, capítulo 21, 4, que diz assim. Então, após a leitura, você pergunta: O que achou dessa esperança? Então Ana, ela diz: Se isso tudo realmente acontecer, é um sonho se tornando realidade. Então Maria continua: Ana, a palavra de Deus diz que isso vai de fato acontecer. E essa revista que eu trouxe hoje para você mostra isso e como nós também podemos ser beneficiados por essa promessa de Deus. O que acha de considerarmos essa revista na semana que vem? Então Ana, ela diz: Por mim está ótimo. Então aqui a gente finaliza essa designação e agora podemos fazer a análise da lição 9, o ponto 4, que é empatia. Pense na pessoa interessada. Então, lembrando das conversas que teve com ela, pergunte-se: por que ela precisa ouvir as boas novas? Como o estudo pode melhorar a vida dela agora e no futuro? Então percebemos que foi mais ou menos isso que Maria fez, né? Ela pensou na moradora, que já havia conversado anteriormente, voltou lá para saber como é que ela estava, como é que ela conseguiu, ou se ela havia conseguido marcar a cirurgia, ter tido o atendimento necessário, se preocupou com a pessoa e ela percebeu que ela realmente tinha necessidade de compreender o que vai acontecer no futuro, uma esperança maravilhosa. Então percebemos que Maria, ela conseguiu aplicar muito bem o seu ponto. Agora a última designação, explicando suas crenças. Essa parte ela tem 4 minutos e será feita em forma de demonstração. O tema é: a Bíblia foi alterada? Então, eu fiz essa parte usando 2 textos. Se os irmãos acharem que com 2 textos está muito grande, é só tirar um, ok? Diminua e veja se o tempo vai ficar legal para você. Então Maria, ela inicia essa parte assim. O que você achou do estudo de hoje, Ana? Então Ana, ela fala: Achei excelente, pois me ajudou a entender o grande amor que Jeová sente por nós, deu seu Filho para nos salvar, me dando assim esperança. Então Maria, ela diz: Que bom que essa parte fortaleceu a sua fé. Nos próximos parágrafos você vai saber ainda mais o que precisamos fazer para sermos beneficiados por esse sacrifício. Mas por hoje iremos finalizar por aqui. Antes da oração, podemos conversar um pouco sobre aquela questão que você me perguntou, se lembra? Então Ana, ela fala: Me lembro sim. Eu te perguntei se essa Bíblia que usamos no meu estudo não é adulterada, pois algumas pessoas dizem que foi. Então Maria, ela diz: Certo.
Mas e você? Você acha que essa tradução foi adulterada? Então, Ana, ela diz: eu na verdade não sei, só sei o que dizem. Por exemplo, as pessoas dizem que vocês colocaram o nome Jeová onde não era para ter. Então Maria ela fala: entendi. Já prevendo que você iria entrar nesse ponto, eu separei um texto para analisarmos. Vamos ver na tradução do Novo Mundo e baixei no meu telefone também a tradução de Jerusalém. Aí vamos fazer uma comparação simples, sem entrar muito no ponto histórico, e você entenderá fácil. Então leia aí o texto de Isaías 42, 8. Então Ana faz a leitura e depois Maria diz: agora leia aqui na tradução de Jerusalém. Então, se você tiver com a Bíblia na mão, excelente. Mas se não tem essa tradução, você pode baixar no seu telefone ou mostrar apenas o telefone, para a moradora. Após a leitura do texto, você diz assim: com esses dois textos em mente, vou lhe fazer uma pergunta simples. Senhor é nome? Então Ana ela fala: não. Pelo menos quando eu estudava, e me lembro muito bem, Senhor é um pronome de tratamento. Então Maria ela diz: já percebi que você era uma boa aluna. Então, aproveitando essa lembrança da escola, vou fazer uma ilustração simples, com sua ajuda. Imagine que tenha uma questão assim, uma questão de prova. Preencha a lacuna. E só tem duas palavras, Senhor e Jeová. E a frase é essa: eu sou, ... esse é o meu nome. Qual das duas palavras você colocaria nesse espaço vago? Então Ana ela diz: nessa questão com certeza eu tiraria um 10. Eu colocaria Jeová, pois Jeová é um nome e Senhor não. Então Maria ela diz: muito bem. Então, se você fosse determinar qual das duas traduções foi adulterada, você diria que foi a tradução do Novo Mundo, essa que usamos, ou você diria que é a tradução de Jerusalém? Então, Ana ela diz: bem, sem sombra de dúvidas, eu diria a de Jerusalém. Então, Maria ela fala: exato, esse foi apenas um exemplo para você perceber o que de fato pode ser uma tradução adulterada. É aquela que vai contra os manuscritos originais, mudando todo o sentido de um versículo ou de um entendimento. Temos ainda outro exemplo nesse sentido. Leia aí o texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Então, Ana vai ler na tradução do Novo Mundo. Aí depois Maria continua: muito bem, agora vamos ler esse mesmo texto na tradução Almeida Corrigida e Fiel. Lê aqui. Então, mostra o telefone para ela e ela faz a leitura do texto. Depois continua: muito bem. Então, levando em consideração que a palavra Senhor é pronome de tratamento e a palavra Jeová é um nome, qual das duas traduções você diria que está incorreta ou adulterada? Então, Ana ela fala: bem, levando em consideração esse ponto, eu diria que é Almeida Corrigida e Fiel, pois ela erra nessa questão. Então Maria ela diz: muito bem. É claro que por trás das palavras Senhor e Jeová tem coisas envolvidas que se faz necessário fazer uma pesquisa mais profunda e recorrer a alguns manuscritos para entender melhor. O que acha no nosso próximo estudo analisarmos novamente essa questão? Então Ana ela diz: para mim está ótimo. Quanto mais eu tirar essas dúvidas, melhor será para mim. Então aqui eu finalizo essa designação e agora a gente pode analisar a lição 8 da brochura Melhore. Ensine com ilustrações. Então o que você deve fazer? Use ilustrações simples e bem pensadas para tornar seu ensino mais interessante e explicar pontos importantes. Então você pode fazer isso por escolher uma boa ilustração, pensar na pessoa quando for fazer a ilustração e se concentrar no ponto principal. Percebemos que foi exatamente isso que Maria ela fez. Ela usou um exemplo da escola, como se fosse uma pergunta para ser respondida. E Ana ela conseguiu entender muito bem esse ponto, que tanto
após as leituras dos 2 versículos, ela conseguiu compreender onde se colocaria a palavra Jeová ou a palavra Senhor e conseguiu entender muito bem a informação passada. Então podemos dizer também que as irmãs se saíram muito bem nessa designação. Como dito, estaremos agora preparando o nosso estudo. Estaremos fazendo a consideração do capítulo número 17, que tem o seguinte tema: Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Então, nós estamos iniciando esse capítulo e vamos fazer a consideração do parágrafo número 1 até o parágrafo número 7. Então, já pegue aí o seu livro ou então o seu telefone, faça as anotações para que assim você possa ter uma boa participação em sua congregação. Então vamos iniciar fazendo a leitura e depois a gente obtém as respostas. A estrada muito movimentada, construída por excelentes engenheiros romanos, atravessa montanhas escarpadas. Vez por outra, os sons se misturam nessa estrada. Os urros de jumentos, o barulho das rodas das carroças ao passarem sob grossas pedras de pavimentação e vozes de viajantes de todo tipo, incluindo provavelmente soldados, comerciantes e artesãos. 3 amigos, Paulo, Silas e Timóteo, estão nessa estrada fazendo uma viagem de aproximadamente 130 quilômetros, desde Filipos até Tessalônica. A viagem não é nada fácil, especialmente para Paulo e Silas. Eles ainda estão se recuperando dos ferimentos causados pelo espancamento que sofreram em Filipos. O que esses 3 homens fazem para não pensar no longo caminho que tem pela frente? Conversar com certeza ajuda. Eles ainda têm bem viva na mente a emoção que sentiram quando o carcereiro lá em Filipos e sua família se tornaram discípulos. Aquele acontecimento deixou esses viajantes ainda mais decididos a continuar proclamando a palavra de Deus. Mas conforme se aproximam da cidade costeira de Tessalônica, eles talvez se perguntem como os judeus nessa cidade vão recebê-los. Será que eles vão ser atacados ou até mesmo espancados, como aconteceu em Filipos? Pergunta 1 e 2. Quem estava fazendo a viagem desde Filipos até Tessalônica e que coisas talvez estivessem passando pela mente deles? Então, quem está fazendo a viagem é Paulo, Silas e Timóteo. E nessa viagem, já recuperados do espancamento, provavelmente eles devem estar pensando em como aquele carcereiro aceitou a verdade e talvez isso esteja dando para eles, nesse momento, a determinação de fazer essa viagem longa e cansativa. E à medida que vão se aproximando, talvez eles estejam se perguntando como os judeus vão recebê-los. Será que serão atacados ou espancados? Leitura do parágrafo número 3. Mais tarde, Paulo escreveu aos cristãos em Tessalônica sobre como se sentiu naquela ocasião. Embora tivéssemos sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabem, reunimos coragem, com a ajuda do nosso Deus, para lhes falar as boas novas de Deus diante de muita oposição. Com essas palavras, Paulo parece indicar que tinha receio de entrar na cidade de Tessalônica, especialmente depois do que aconteceu em Filipos. Você já se sentiu como Paulo? Às vezes, acha muito difícil proclamar as boas novas? Paulo confiava em Jeová para fortalecê-lo, ajudá-lo a reunir a coragem que precisava. Estudar o exemplo de Paulo pode ajudar você a fazer o mesmo. Pergunta: como o exemplo de Paulo em reunir coragem para pregar pode nos ajudar? Porque às vezes podemos ter o mesmo sentimento de Paulo. Podemos achar difícil e até mesmo ter medo de pregar as boas novas. Mas assim como Paulo, podemos reunir coragem junto com a ajuda do Espírito Santo de Deus.
Subtítulo: Paulo raciocinou usando as Escrituras. Leitura do parágrafo número 4. O relato nos diz que, enquanto esteve em Tessalônica, Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados. Será que isso quer dizer que sua visita àquela cidade durou apenas 3 semanas? Não necessariamente. Nós não sabemos quando Paulo foi à sinagoga pela primeira vez depois de chegar à cidade. Além disso, as cartas de Paulo indicam que, enquanto em Tessalônica, ele e seus companheiros trabalharam para se sustentar. Também, durante o tempo que ficou ali, por 2 vezes Paulo recebeu suprimento de seus irmãos em Filipos, de modo que ele provavelmente ficou em Tessalônica mais do que apenas 3 semanas. Pergunta: por que é provável que Paulo tenha ficado mais do que apenas 3 semanas em Tessalônica? Porque o relato nos diz que Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados. Também nos mostra que, enquanto estiveram em Tessalônica, eles tiveram que trabalhar para se sustentar e até mesmo receber o suprimento dos irmãos de Filipos. Leitura do 5. Tendo criado coragem para pregar, Paulo falou aos que estavam reunidos na sinagoga. Como de costume, Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Explicava e provava, com base no que estava escrito, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Ele dizia: este é o Cristo, este Jesus, que eu lhes estou proclamando. Observe que Paulo não tentava apelar para a emoção, ele apelava para a razão. Ele sabia que os que frequentavam a sinagoga conheciam e respeitavam as Escrituras, mas eles não as entendiam plenamente. Assim, Paulo usava as Escrituras para argumentar, explicar e provar que Jesus de Nazaré era o prometido Messias ou Cristo. Pergunta: como Paulo procurava raciocinar com as pessoas? Então Paulo raciocinou com eles usando as Escrituras. Explicava e provava com base no que estava escrito, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Então Paulo não apelava para a emoção, mas para a razão, pois sabia que eles conheciam as Escrituras. Leitura do 6. Paulo seguiu o modelo estabelecido por Jesus, que usava as Escrituras como base de seu ensino. Durante seu ministério, por exemplo, Jesus mostrou a seus seguidores que, segundo as Escrituras, o Filho do Homem teria de sofrer, morrer e ser ressuscitado. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos. Sem dúvida, esse fato em si seria o suficiente para mostrar que ele tinha falado a verdade. Mas Jesus fez mais do que isso. Sobre o que ele disse a certos discípulos, lemos: começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. Com que resultado? Os discípulos disseram: não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? Pergunta: como Jesus raciocinava usando as Escrituras e com que resultado? Então, durante seu ministério, Jesus mostrou a seus seguidores que, segundo as Escrituras, o Filho do Homem teria que sofrer, morrer e ser ressuscitado. E o resultado de usar as Escrituras para raciocinar foi positivo, pois os discípulos disseram: não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada, ao abrir plenamente as Escrituras? Leitura do 7. A mensagem da Palavra de Deus tem poder. Por isso, os cristãos hoje baseiam seus ensinos nessa palavra, assim como Paulo, os outros apóstolos e o próprio Jesus fizeram. Nós também raciocinamos com as pessoas, explicamos o significado das Escrituras e provamos aquilo que ensinamos abrindo a Bíblia e mostrando aos moradores o que ela diz. Afinal, a mensagem que levamos não é nossa. Por usarmos sempre a Bíblia,
Ajudamos as pessoas a ver que proclamamos não as nossas próprias ideias, mas os ensinos de Deus. Nós também somos ajudados a sempre nos lembrar de que a mensagem que pregamos se baseia firmemente na palavra de Deus. É totalmente confiável. Saber isso não lhe dá confiança para pregar com coragem, assim como Paulo? Pergunta. Por que é importante basear nas Escrituras aquilo que ensinamos? Porque a palavra de Deus tem poder, e a mensagem que levamos não é nossa, mas de Deus. E além de ajudar as pessoas a entenderem a verdade, fortalecemos a nossa fé e esperança na palavra de Deus. Por isso que temos total confiança em usar a palavra de Deus quando ensinamos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração do estudo. Espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.